Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos subindo a escada dos graus da humildade, como comenta São Bento na regra. Hoje nós estamos celebrando a dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, a Basílica de São Pedro em Roma e a Basílica de São Paulo fora dos muros, na qual a Basílica de São Pedro é a Basílica que o Santo Padre, o Papa, preside as grandes solenidades, e a Basílica de São Paulo, onde foi sepultado o apóstolo Paulo, na qual tem a pastoral, o trabalho dos meus confrades de profissão religiosa, segundo a regra de nosso pai São Bento. É o trabalho pastoral dos beneditinos, a Basílica de São Paulo fora dos muros, e a Basílica de São Pedro, onde São Pedro está o túmulo de São Pedro, a Basílica que o Santo Padre, o Papa, preside as Eucaristias em Roma, no Vaticano, nas grandes solenidades. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era o contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente boa, no Evangelho da dedicação da Basílica de São Pedro e a dedicação da Basílica de São Paulo em Roma, o Evangelho segundo Mateus. Estejamos na barca, tenhamos coragem. Que a pedagogia fundamental do Evangelho da dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo neste dia 18 de novembro é ter coragem, ter fé, estar na barca de Cristo Senhor e rezando com o nosso Senhor Jesus Cristo, que depois que toda a multidão comera fartamente, e hoje somos todos nós que comemos fartamente, estejamos em unidade, em fraternidade, e entremos na barca, que Jesus está pedindo para cada um de nós entrar na barca e seguir.
estejamos na barca de Cristo Senhor, que, como comentava o Santo Padre, o Papa Francisco, na bênção Urbi et Orbi, do dia 27 de março de 2020, estamos todos no mesmo barco. Estamos na barca de Cristo Senhor. Não tenhamos medo, tenhamos fé, força e coragem, que tantas vezes o vento é o contrário. Mas quem tem fé, força e coragem, quem está em Cristo, o vento é acalmado. Que aqui no Evangelho a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho, que Jesus se recolheu em oração. Que bem sabemos que todos nós temos que se recolher em oração todos os dias, como comenta São Bento na regra da lógica do mosteiro. Depois das completas, que ninguém fale depois das completas. A lógica, meus irmãos e minhas irmãs, é o recolhimento, é se recolher em oração como Cristo Senhor. Como Cristo Senhor se recolheu em oração aqui, depois que despediu das multidões que ele os saciou, que todos comeram fartamente e ficaram satisfeitos. E a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho em oração. E a barca estava longe da terra e era agitada pelas ondas, pois o vento era o contrário. E tantas vezes as ondas são violentas, o vento é o contrário. Mas tenhamos fé, força e coragem, que Cristo está no meio de nós, nos guardando e nos fortalecendo, acalmando os vendavais, acalmando as ondas fortes. Os discípulos, quando avistaram Jesus, ficaram apavorados e ficaram com medo, gritaram de medo. Jesus, salva-nos. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. E hoje, gente boa, Jesus está dizendo para cada um de nós: coragem, sou eu, não tenhais medo. Tenhamos fé, força e coragem. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que a barca, tantas vezes na barca que nós estamos, as ondas são grandes, os vendavais são fortes. Mas Jesus está dizendo: coragem, sou eu. Tenhamos coragem, estejamos na barca que é Cristo Senhor. E o vento, os vendavais irão se acalmar, as ondas irão se acalmar. E Jesus entrou na barca com os discípulos e Pedro viu que a barca começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E tantas vezes nós gritamos: Senhor, salva-me. Mas o Senhor está nos salvando, está nos guardando e nos fortalecendo. Que Ele estendeu a mão e segurou Pedro. E Ele está estendendo a mão para cada um de nós, para mim, para você, para todas nós, para todos nós. Tenhamos fé, força e coragem. Andemos de cabeça erguida. Estejamos na barca que é Cristo Senhor. Que os vendavais estão se acalmando, os vendavais estão se acalmando, as ondas estão se acalmando. E estejamos em Cristo. Que aqui na literatura do Evangelho, depois que os vendavais se acalmaram, as ondas se acalmaram, os que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, mostrando toda a divindade de Cristo Senhor. Tenhamos fé, força e coragem. Estejamos na barca de Cristo Senhor. Andemos de cabeça erguida, orando, adorando a Cristo Senhor com toda força, com toda sabedoria, e que tudo seja renovado. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida,
ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, força e coragem, andem de cabeça erguida, fazendo tudo o que Cristo está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai, não desprezeis a minha súplica, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos fé, força e coragem, andemos de cabeça erguida, progredindo sempre mais e mais a Deus.